Bora lá então. Finalmente é por isso que o Barba Negra é o único que pode ter duas Akuma no Mi em One Piece. Então bora dar uma olhada nesse vídeo aí do Mangaquê. Tá deixando o link aí do vídeo original na descrição. E eu tô reagindo em live. Quem quiser colar na live aqui, tem o link na descrição também, Anime de Nerd na Twitch. Então se eu tiver interagindo aqui, não é porque eu sou esquizofrênico, é porque eu tô interagindo com a live no React. Então vamos dar uma olhada aqui, porque eu acabei de chegar nos semanais de One Piece, no 1162. E cara, tá animal. Então vamos ver aqui o Mangaquê, porque One Piece é uma obra muito grande. E, cara, querendo ou não, eu esqueci de algumas coisas, eu quero ver aqui a teoria aí do... A teoria, eu não sei nem se esse vídeo é de teoria, quem me mandou eu não lembro, mas não tem de... Não sei se é teoria, não. É a resposta já, né? Vamos dar uma olhada. Finalmente revela como Barba Negra pode ter duas frutas do diabo. E tudo foi perfeitamente conectado. Desde o roubo da fruta de Newgate, a revelação do clã Dave. Tudo agora faz sentido, inclusive mostrando por que os nobres temem tanto esta família. A escuridão total da Yami Yami no Mi é, na verdade, o fundo do armário de Davy Jones. E as respostas que você busca estão todas ali. É porque o Davy Jones, ele podia ter... Ele tinha duas Akuma no Mi? É isso? Eu não lembro, mano, mas... Quer saber o que habita no fundo do abismo? Então eu vou falar disso agora. Vamos dar uma olhada no vídeo. Fala galera, eu vou difusar aqui mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam tão empolgados quanto eu, porque hoje vou revelar pra vocês, vou Não foi revelado nada, só o nome dele até agora, entendi. desvendar tudo que o Oda trouxe sobre Barba Negra e as duas Akumas no Mi. O clã Dave é a resposta, e o armário de Davy Jones é onde está toda a verdade do mundo. Assiste esse vídeo até o final, vai explodir a sua cabeça. Sim, vai ser daqui fazendo mais 1 bilhão de teorias. Ah, Se tá. você é novo no canal, vai Então é uma teoria mesmo, é uma teoria o vídeo. A maciota chegou no final, eu peço pra se inscrever. Se é a pior geração, faz o quê? Bala de canhão nesse like, é um camuçari bem dado pra levar esse vídeo pra outras pessoas. E agora... Tem gente que não gosta de teoria, né, velho? Mas eu acho teoria muito top, ainda mais quando você tá acompanhando um anime no semanal. Eu acho assim, que teoria é bom quando a teoria é embasada, sabe? Tem alguma coisa por trás. Quando o cara faz a teoria tirando do nada, aí é paia. Mas quando a teoria é embasada, é o mais legal, na minha opinião, tipo assim, de acompanhar uma obra no lançamento, é isso, cara. Fazer teoria. Você estuda sobre por que Barba Negra pode ter duas Akumas no Mi. Vamos ver. Então vamos lá, pior geração. Se segura na cadeira aí, porque isso aqui é uma montanha russa de revelações, hein? O Barba Negra é do clã Dave, mas o que isso implica? Sim. Por que eles seriam diferentes dentre os D, ao ponto de serem caçados por serem da família Dave e não por ser de uma família D? Tudo que ouvimos até hoje vindo dos nobres é que os D, de uma forma mais geral, são os inimigos jurados dos deuses. Existem até contos infantis na Terra Santa de que se você se comportar muito mal, um D vai vir te pegar. Então, eles são uma espécie de bicho papão dos Eu ia falar isso agora, mas isso é uma espécie de bicho papão. e o Bito. Isso de uma forma geral para todas as famílias. E claro, sempre gerou um mal-estar para quem carrega essa letra no seu nome. Mas, até agora, não tínhamos visto os nobres direcionando ódio direto ao sobrenome de uma família. Eles não detestam os Monkey, nem os Portigas, mas a família Dave tem algo a mais. O clã Dave fez algo muito sério para os nobres no século perdido. E mais ainda, temos implicações de que essa família possui algo especial. Saturno chamou a linhagem de Barba Negra de especial. Marco disse que seu corpo era estranho. Luffy e Zoro descreveram Barba Negra como sendo eles. E dado que Tite agora vem para ser o epítome dessa família, eu creio piamente que seu corpo estranho é a característica especial do clã Dave que inclusive faz eles serem tão odiados. E é justamente essa característica especial... faz sentido, faz sentido. Pode ser que, tipo assim, será que eles sejam um clã que... de alguma forma, eles... carregam com eles os seus antepassados? Sei lá, eu pensei isso na minha cabeça, tirei da bunda. especial única do clã Dave que concede a capacidade dele de ter duas Akumas no Mi. Uma capacidade tão incrível ao ponto do governo mundial ter medo deles. E é por isso que, mesmo antes de Zebek, o clã Dave sempre esteve escondido. Os Dave são... Então, tem mais de uma alma, né? Talvez tenha essa teoria mesmo. Então, talvez pode ser que eles carregam com eles não só a vontade dos seus antepassados, né? Como a vontade herdada, mas a própria alma, talvez. O próprio, sabe? Não sei, cara. Foi uma teoria meio louca que eu pensei aqui. Como os lunarianos em sua síntese, que tem uma durabilidade absurda quando tem suas chamas acesas. Sim. Os Dave são especiais, primeiro porque, quase com certeza, enquanto os outros clãs esqueceram sua importância como famílias D, muito possível o clã Dave se lembre da sua importância. E é por isso que eles são perigosos para Imu. Rox parece saber demais, embora nunca tenha ido à ilha perdida de Joy Boy. Que as famílias D se esqueceram de sua importância foi confirmado por Imu quando conversou com Cobra. Hoje, eles são cascas vazias, mas ao que parece, os Dave não. Agora vamos falar de uma parte interessante. Nós sabemos que as frutas do diabo
são ligadas por Faz sentido, né? Porque, por exemplo, talvez entre os clãs dos D ali tinha essas ramificações, essas famílias, né? E talvez os D eram um povo, talvez, e aí, tipo, tinha famílias. E aí, por exemplo, igual ele falou, tinha os Pórtigas e tal, tinha várias. Mas o Pórtigas é da mãe do Ace, na verdade, né? Não é do Roger. Tá, vai whatever, né? Aí, pode ser que, tipo assim, as famílias perderam a sua história, né? De alguma forma. O governo mundial em Musamar pode ter conseguido destruir a história daquelas famílias. Só que os Dave conseguiram guardar essa história. Eu pensei nisso por causa que em Elbaf, os Cavaleiros Sagrados queriam que os gigantes apagassem sua própria história. Queimando a biblioteca e a escola, lembra? No arco atual agora. Então pode ser que, de alguma forma, essas outras famílias ali dos D. Isso, Pórtigas da mãe e Gold do pai. Isso, exatamente. Então. Pode ser que eles tenham apagado suas histórias e perdido elas com o tempo. Enquanto os Dave não. Os Dave, de alguma forma, conseguiram guardar a sua história, né? Por isso que, igual o Evandro tá falando, o Rox, ele parece saber demais, né? De mais coisas do que os outros. elementos de linhagem, de DNA. Por isso que o Vegapunk conseguiu clonar frutas, fundir com objetos e até fazer um sangue verde que contém esses poderes de Akuma no Mi. Por conta dessa conexão sanguínea, no passado longínquo de One Piece, que somente alguns da velha geração, e a pior de todas, vão se lembrar, existia uma teoria que eu achava simplesmente insana, que era a teoria, até me arrepiei aqui de lembrar dela, que era a teoria de as frutas do diabo, depois de consumidas, tomavam o lugar do coração do seu usuário. Galera, essa teoria é muito legal, ela alcançou o auge ali com o capítulo 698, que é quando o Lau ele conta pra nós que as frutas do diabo alteram o fator linhagem de uma pessoa, o que acaba lhe concedendo esses poderes sobrenaturais. E é por conta disso que o Caesar conseguiu criar as Smiles, as cópias defeituosas, copiando os estudos de fator linhagem do Vegapunk relacionado às alterações de Akuma no Mi. E agora sim, imaginem o ano de 2013, essa teoria brotando. Isso se tornou fantástico, imaginar que o coração de alguém tinha a forma da Akuma no Mi que ele consumiu. Infelizmente, a teoria não durou muito. Porque ainda em Punk Hazard, o Oda ele nos mostrou o coração de usuários de Akuma no Mi com a habilidade do Lau que permitia ele remover o coração das pessoas. Vimos o coração do próprio Lau, Caesar, Smoker, Monet, vimos todos eles e todos eram corações normais. Adiciona até o Brook aí na equação que a coisa desanda total. É o Brook. Porém não pense que a ideia das frutas ser o coração morreu por completo, porque eu só creio que ela foi esquecida, pelo menos até agora. Elas não necessariamente se transformam nos respectivos formatos de frutos no seu coração, mas as habilidades dela podem muito bem parar no lugar de fonte do poder do seu usuário, que é o próprio coração. Ou seja, não necessariamente ela toma forma, mas o coração ainda é a fonte de uso dessa habilidade. Quando Lau usa o seu Shambles para trocar itens não físicos, como almas, efetivamente colocando uma pessoa no corpo da outra, ele precisa fazer um movimento de estocada para cada pessoa, para trazer o coração dessa pessoa para fora. E o Oda, de forma muito brilhante, não mostra Smoker conseguindo usar a sua Akuma no Mi no corpo da Tashigi. Por que isso? Porque o seu coração de verdade estava de posse do Lau ao final da luta deles. Não houve uma troca literal de corações, apenas de personalidades. Isso gerou algo muito próximo ao Wars com a sombra do Luffy, usando os movimentos Gomu Gomu, mas nunca conseguindo esticar. Então, o Oda deliberadamente evitou mostrar mais do que acontece caso um coração de usuário de Akuma no Mi seja de fato implantado no corpo de alguém e essa pessoa tente usar as habilidades. O Oda não se aprofundou muito nesse ponto, o que sugere que isto pode ser importante. E aqui chegamos no ponto crucial do clã Dave. O fator especial dessa linhagem é que eles podem ter 3 corações. Por isso o Barba Negra tem inclusive uma dica deixada por Oda na sua recompensa que eu não acho que é por acaso. Creio que todos vocês conhecem o Guru Aze, mas eu gosto sempre de lembrar que é um joguinho de palavras que existe no Japão, onde cada número consegue ser lido como uma palavra em japonês e com isso formam frases, né? Então a recompensa do Barba Negra pode ser lido como Sankokoro, 3 corações. Convenhamos, nada em One Piece é por acaso. Inclusive, eu creio que a ideia geral dentro da fandom é que em Marineford, quando o Barba Negra cobriu o corpo do Barba Branca para revelar o seu show, ele na verdade consumiu o coração de Newgate, mostrando que ali era a fonte do poder da Gura Gura naquele momento. Na temporada da Big Mom, ao contar a história de Lin Lin, é mostrado que... Nossa, mano, se for isso mesmo, é pesado pra caramba, velho. Barba Negra é praticamente um canibal, quase. Todas as crianças desapareceram da festa dela, inclusive
Madre Carmel. E mais tarde é revelado que a Big Mom tem as habilidades de Madre Carmel, o que sugere que ela devorou a todos, com isso inclusive o coração de Madre Carmel. Então a ideia é que quando alguém come o coração de um usuário de Akuma no Mi, ele ganha suas habilidades. Parece atroz, sim, mas é um mundo de piratas. Cara, inclusive, bizarro, é por isso que talvez Jesus Birds, que olha só, tem uma fruta da força, uma fruta forte pra caramba, mas lá em Dressrosa ele tentou roubar a habilidade de um usuário de Akuma no Mi utilizando uma lâmina. Talvez ele quisesse remover o coração de Sabo e de Luffy. Muito possivelmente, a linhagem especial de Dave tem menos a ver com personalidades múltiplas e mais com o potencial de ter múltiplos corações. Tem a ver com a anatomia estranha deles. E eu acho que quando o Barba Negra descobriu que tinha múltiplos corações, ele percebeu que o coração é o que contém o poder, o núcleo das frutas. Elementos de linhagem sanguínea, que são equivalentes ao que chamamos de DNA. As frutas do diabo parecem sobrescrever ou adicionar algo ao fator linhagem, aos elementos de DNA de uma pessoa, já que o Vegapunk conseguiu extrair esses elementos de linhagem sanguínea do próprio Kaido para fazer uma réplica da sua fruta. Portanto, frutas do diabo, sim, alteram o DNA de uma pessoa quando ela as consome. Só que o sangue de nada adianta se o motor principal do corpo, o coração, não bombear ele. Inclusive, em One Piece existe algo muito interessante nas entrelinhas de que o ritmo do coração de alguém é a sua voz. No mundo de One Piece, no sentido bem literal inclusive, eles se repetem continuamente ao longo das vidas, daí a vontade herdada. Mas ritmos são tambores ou batimentos cardíacos. A voz do Luffy desaparece na sua luta contra o Kaido, mas Zunisha reconhece o batimento cardíaco de Luffy como sendo de Joy Boy. Momentos depois, Luffy está vivo, seu batimento cardíaco mudou. Ninguém reconheceu a sua voz, o novo batimento cardíaco dos tambores da libertação de Luffy, assim sua voz... Caramba, faz muito sentido, mano. Desaparecido. Ninguém, com exceção de Zunisha, sabia quem estava ali. Então o que isso quer dizer? Quando um usuário consome uma Akuma no Mi, ela muda o ritmo do corpo de alguém de acordo com o poder da Akuma no Mi. Mas o coração das pessoas tem um ritmo diferente. Quando essas duas coisas, o coração e a fruta, têm o mesmo ritmo, o despertar ocorre. Tem uma pergunta muito curiosa num SBS antigo do Oda sobre o que aconteceria se um humano comesse a fruta do Chopper, a fruta do humano, e o Oda diz que ele seria um humano pleno. Então notem como isso faz sentido, é por isso que alguém alcançaria a plenitude, a iluminação, se consumisse a Hito no Mi sendo humano, porque essa pessoa já teria o mesmo ritmo da fruta desde o início. Em outros casos, você não precisaria despertar com muito trabalho para tornar o alinhamento exatamente igual. Em outros, bom, é preciso ocorrer esse alinhamento de espírito da fruta e do seu usuário. Aí entramos em um escopo interessante que, com exceção de Teach, por que então não se pode consumir duas Akumas no Mi? A teoria mais aceita para as frutas em si é que elas são o ápice da tecnologia do Reino Antigo, mas com uma pitadinha espiritual que vem de almas. Zoans têm vontade própria e outros frutos podem ter não almas que manipulam os elementos ou objetos, mas que são uma forma de combustível para que as frutas funcionem. Inclusive isso que gera o ciclo de renascimento de uma Akuma no Mi. A fruta do diabo é feita com almas do diabo, ou melhor, almas de pessoas, mas tem aquela subversão. Possivelmente são pessoas do Reino Antigo. Partindo disso, se as frutas... Será então que as Akuma no Mi tendo surgido do desejo das pessoas inclui a alma delas ali? Pra poder meio que deixar, vamos dizer assim, físico esse desejo? Almas, a alma da Sei, fruta negócio que eu habita pensei. o coração, não deixando espaço para outra. Mas, se você tiver mais corações, aí as coisas mudam de figura. Uma outra coisa que é muito curiosa sobre Teach é a flor que representa ele, né? O Oda ele sempre desenha os personagens com algum tipo de a comida favorita, a cor dele, o número, a flor. A do Barba Negra é a Higambana, que tem um significado muito único lá no Japão. Esse lírio vermelho, ele é envolto no mito do chamado do inferno, o caminho para a morte. Nas lendas japonesas, acredita-se que esse lírio seja uma flor que desabrocha ao longo do caminho para o submundo, guiando as almas para a reencarnação. Por isso também é chamada de flor do homem morto ou flor do abismo. Com isso em mente, penso que Rox queria duas Akumas no Mi lendária para destituir o poder de Imusama. Uma dessas frutas, tenho quase certeza que é a fruta da escuridão. Tudo porque ela pode funcionar diretamente como um portal para o abismo. E a dimensão da fruta da escuridão, eu não iria longe em dizer que é o próprio fundo do armário de Davy Jones. Com isso, a Yami Yami no Mi pode ter um poder de suprimir o poder de uma segunda Akuma no Mi, ou pelo menos os efeitos desastrosos de ter uma segunda fruta. Isso, claro, só vale para a linhagem do clã Dave. E é por isso que essa família é tão temida. Os inimigos jurados dos deuses podem usar duas vezes o poder do diabo contra os deuses do topo do mundo, graças ao corpo de 3 corações oriundo de David Jones, o pirata mais aterrador que o governo mundial já viu. Carai.
Pique, hein? Muito legal, né, galera? Eu não acho que o Oda colocar o fato de 3 corações pro Barba Negra seja por mero acaso. É, de fato, a fonte de possuir 2 Akumas Mi. Temos que entrar, obviamente, naquelas aparadas de arestas pro Oda revelar. Sim, mas no caso, como ele tem 3 corações, ele só poderia ter 2 ou ele poderia ter 3 Akuma no Mi? De fato, como funciona uma Akuma no Mi. Mas almas interligadas a elas são bem curiosas, tendo como conexão 2 frutas únicas, né? Que é a do Brook e a da Big Mom. Uma permite você voltar à vida e viver mais uma, e a da Big Mom inclusive consegue gerar vida com os seus homes. E tem essa coisa do coração, a troca de personalidade, que o Lau, ele acerta o coração da pessoa. Eu acredito que sim, o coração ele pode ser a fonte de energia das frutas. Não à toa o coração do Luffy bate em um ritmo diferente quando ele desperta. É o seu coração mostrando todo o potencial do despertar. Aquilo ali é onde a fruta está condensada. E com isso o sangue, o DNA, faz alteração corporal, fornecendo então um poder sobrenatural. Barba Negra com 3 corações pode usar mais de uma fruta. Esse é o poder especial da linhagem Davy, e por isso que o governo mundial detesta tanto eles, porque muito possivelmente foi uma potência na guerra dos 20 reinos contra eles. David Jones deve ter sido aterrador. É Joy Boy? Aí eu deixo pra vocês. Mas o que você acha? Tem mais alguma coisa? Tem essa teoria de que o David Jones ele seria o Joy Boy? Caramba! Mas eu acho que não, velho. Acho que Joy Boy, não sei, cara. Será? Não sei. Mas e aí, gostaram do vídeo, cara? Eu achei interessante pra caramba essa teoria. Fiquei na dúvida se ele não poderia ter 3 Akuma no Mis, pelo fato de ele ter 3 corações. Mas vamos saber só futuramente, né? Joy Boy deve ser um Monkey aí, acho. É, provavelmente. Também acho que seria mais poético, vamos dizer assim. Mas é isso, gostaram do vídeo? Vem pra live, link aí na descrição. O link do vídeo original também, canal do Mangaque é muito bom. Então tamo junto, é nóis.